Oi pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula vai ser a respeito do fio block da Bone Needle, tá? Que é um fio feito do mesmo material do Elanceda, policaprolactona, misturado com ácido L-polilático, certo? Então é um fio que, além de fazer efeito de tração, ele é indicado para ptoses médias ou graves. Ele, além de fazer esse efeito de tração, ele também vai ter um estímulo grande de colágeno na pele do paciente. Essa aqui é a nossa paciente de hoje, que é a Dani, tá? Ela cedeu a sua imagem para a gente poder ensinar para vocês a fazer o fio. Então, o que esse fio vai fazer? Primeira coisa importante, a gente tem 3 técnicas de uso do fio block da Bone Needle, tá? A primeira técnica, que é a mais simples de todas e que é a que eu aconselho para quando o pessoal está começando, é uma técnica que a gente vai entrar com ele por aqui, sair numa das zonas de maior ptose, que seria o caso aqui, e a outra zona de maior ptose, que seria o jaw. A gente sai, traciona e corta o fio. Essa é a parte é a técnica mais simples e é a técnica que oferece menos risco de complicação no pós, tá? Por quê? Porque a gente não vai ter nenhum efeito maior de tração e a gente não tem nenhum risco de ficar nenhuma retração, nem nada que a gente tenha que consertar depois. Mas não é a técnica mais efetiva, tá? As mais efetivas são duas, que são as seguintes. A em W, que é a que eu prefiro fazer nos meus pacientes. A gente entra por aqui. Como ele tem 2 agulhas, a gente vai sair com uma das pontas mais ou menos por aqui e vai sair, entrar de novo e sair aqui. Então a gente vai fazer aqui um V. A outra ponta vai entrar aqui de novo, sair mais ou menos aqui no jaw, sai aqui e volta para cá. Essa é a técnica que a gente chama em W, é a que eu dou preferência para fazer para os meus pacientes. Então a gente vai criar alças de sustentação, tá? E essa alça não vai se perder, mesmo com a mobilidade da face do paciente, mesmo que o paciente esteja mexendo o rosto ou que a gente perca um pouco de tração por gravidade, a gente não vai ter perda de resultado, certo? A outra técnica que o pessoal gosta bastante também, que eu particularmente não uso no consultório, a gente sai por aqui, retorna por um caminho lateral bem próximo, tá? Sai aqui no mesmo pertuito de entrada e dá um nozinho de sustentação. Por que eu não gosto tanto dessa técnica? Porque a gente não consegue ter uma área maior de tratamento. A gente tem que saber que esse fio ele também é um bioestimulador. Então ele vai ter a capacidade de estimular colágeno em toda essa área aqui. E a gente perde essa capacidade se a gente voltar pelo mesmo pertuito. A gente diminui a nossa zona de tratamento, certo? Então é bem importante a gente fazer essa técnica aqui para a gente conseguir tratar toda a hemiface do paciente com um fio só por lado. Então pronto, agora a gente vai fazer a marcação da Dani propriamente dita. Eu já apaguei aquela marcação que a gente tinha feito para demonstrar. Vira só um pouquinho para cá, Dani. E a gente vai fazer a marcação de onde a gente realmente vai passar o fio para ela. Então a gente tem que lembrar que a mais ou menos 2 centímetros aqui da nossa orelha vai passar a temporal superficial, né? Então a gente dá uma margenzinha de segurança de uns 2 centímetros mais ou menos da orelha, certo? E faz um ângulozinho de 90 graus aqui com o olho. Mais ou menos aqui, no zigoma, onde a gente colocaria o nosso CK1, é que vai ser o nosso ponto de entrada, tá? O nosso primeiro ponto de saída, no caso dela, vai ser no jaw, tá? O nosso jaw tá aqui, ó, a nossa linha do jaw tá aqui, a gente vai sair um pouquinho abaixo do jaw, que a gente vai conseguir fazer isso aqui, e quando a gente colocar a nossa saída para cá, a gente vai conseguir fazer isso aqui, ó, certo? Então a gente vai desenhar melhor o contorno facial da paciente. E aqui vai ser o nosso outro ponto de saída, bem no nosso ângulo lábio-mentoniano, certo? Então a gente vai fazer o ponto de saída aqui e o ponto de saída aqui. A gente vai entrar de novo com o fio e vai fazer o nosso outro ponto de saída aqui e o nosso outro ponto de saída aqui. A gente com isso vai ganhar esse desenho em W. Vai conseguir fazer esse efeito de tração para cima, mais esse aqui e mais esse efeito de tração para trás, certo? Então a gente vai conseguir sustentar toda a hemiface com apenas um fio. Esse fio ele tem uma duração um pouco maior que os outros fios que a gente está acostumado, ele dura em torno de 1 ano e meio, e isso é uma coisa muito importante. Quando a gente compara o fio block com os outros fios, como eles têm uma duração menor, a gente não consegue ter aquele tempo de maturação do colágeno. Então a gente tem o estímulo de colágeno, mas não tem aquela fibrose organizada ao redor do fio para a gente ter um resultado de duração maior.
Por isso que com os outros fios a gente acaba perdendo tração mais cedo, ou a gente nem consegue ter a mesma tração efetiva como a gente tem com o fio block da Bonido ou com o fio block Anchorage, que são feitos desses materiais mais duráveis, certo? A gente vai marcar do outro lado agora. Um pouquinho pra lá, né? Nossos mesmos 2 centímetros, mais ou menos, aqui de segurança. Nosso ponto de entrada. E a gente vai tentar simetrizar com o resto da face. Aqui. Nosso J aqui. A gente vai marcar um pouquinho abaixo da linha de contorno de mandíbula. Então, a gente vai sair com o primeiro fio aqui. Sair com o outro lado do fio aqui, certo? Agora eu vou anestesiar os pontos de entrada e saída. Esse fio não exige anestesia de pertuito. A gente não precisa anestesiar onde o fio vai passar. Tem gente que faz essa anestesia, que usa inclusive o Klein modificado, eu não gosto, tá? Porque a gente coloca anestésico ao redor do fio. Eu acho que a gente faz uma atração menos efetiva quando a gente faz isso, porque a gente faz um edema maior ao redor do fio. Então eu prefiro anestesiar ponto de entrada e de saída. A passada do fio é feita no subcutâneo, então a passada do fio não é dolorosa para o paciente, certo? Pode deitar, né? A anestesia é feita com xilocaína com vasoconstritor, tá? A gente também pode utilizar o Klein modificado aqui, do mesmo jeito que a gente utiliza para fazer a Blefar e outros procedimentos, mas eu vou preferir usar ela pura, porque a gente tem a vantagem de usar uma quantidade muito menor. Então vai em torno de 0,5 a 1 ml por ponto, certo? A anestesia vai no subcutâneo, tá? A gente vai enxergar mais ou menos uma bolinha assim. Embaixo vai fazer uma distensão aqui do subcutâneo que já vai facilitar, ó, tá vendo? Fica uma bolinha, eu usei 0,5 ml. A gente vai, além de distender o subcutâneo, vai facilitar o nosso pertuito depois que a gente vai fazer com a agulha rosa, onde a gente vai colocar o fio. Então aqui a gente vai anestesiar todos os pontos de entrada e saída. Depois eu vou fazer uma nova asepsia. E aí a gente vai colocar um campo estéreo nela, para daí começar o procedimento propriamente dito. Então aqui a gente utilizou 2,5 ml nesse lado da face, vai utilizar mais 2,5 do outro lado agora. Então agora a gente vai anestesiar esse lado da face. 0,5 ml mais ou menos por ponto. A gente faz a anestesia bem no subcutâneo, ó, faz ela bem superficial, para a gente conseguir fazer essa distensão aqui do subcutâneo. Com isso a gente utiliza uma quantidade menor de anestésico e consegue fazer um descolamento aqui da derme, para facilitar a nossa passada da agulha depois. Pronto. Então, pessoal, esse aqui é o fio block, tá? O que a gente vai utilizar nela é o fio block de 12 centímetros. E a gente tem ele nas apresentações de 12 e 23 centímetros, tá? O de 23 geralmente a gente utiliza ou numa face maior, né? Pra gente conseguir fazer aquele W bem feito, ou no pescoço. Ele vem com uma agulha maior e mais grosseira também, então eu prefiro deixar ele mais pro pescoço, porque a agulha do de 23 é bem mais comprida e pro pescoço facilita bastante. Pra face, que a gente já tem uma área menor e mais delicada, eu prefiro utilizar o de 12 centímetros, que a agulha é mais curta, certo? Então ele é um fio que ele vem biagulhado, por isso que o nome dele é Double Needle, e ele vem assim, estéreo, tá? Então a parte externa onde eu tô tocando não tá estéreo, eu ainda não tô estéreo, tá? E a gente vai abrir ele aqui e a pessoa que vai pegar deve já estar estéreo, que é o caso da Niédia, ou a gente tem que colocar diretamente em cima da mesa, tá? Agora a Niédia vai abrir, essa parte já tá estéreo. E ele vem apresentado dentro desse papelzinho. Abre pra gente, por favor, Niédia. As agulhas vêm presas, tá?
Então ele é biagulhado, aqui ele tem a apresentação das garras, bem no meio do fio, depois eu vou mostrar para vocês, essas garras têm um intervalo de mais ou menos 1 centímetro que a gente não tem nenhuma apresentação de garra. Esse intervalo entre as garras de um lado e as garras do outro lado é que a gente vai deixar exatamente na ponta de entrada aqui. Esse intervalo ele é totalmente liso e não tem nenhuma garrinha, então as garras vão ficar descendo, tá? E depois subindo no W, mas exatamente no ponto de entrada ele vai ser liso. Então a gente tem que buscar essa área lisa entre as garras de um lado e as garras do outro lado, que a gente sabe que quando chegar ali tá na nossa hora de parar, fazer um lado e depois fazer o outro, certo? Pessoal, eu queria ensinar uma coisinha pra vocês, nada a ver com a aula de fios, tá? Mas pra quem usa luva, saber qual é o tamanho da sua luva, a gente coloca uma fitinha métrica assim na palma da mão, tá? E vai medir até o outro lado. Então a minha, no meu caso, deu 7 centímetros, tá? O ideal do tamanho da luva de cada um é essa medida aqui, menos meio. Se eu pegar uma luva 7, ela vai ficar boa pra mim, mas ela vai ficar um pouquinho grande, vai ficar um pouquinho larga. Então o ideal pra mim é uma luva 6,5, que é a que eu vou vestir agora, tá? Pessoal, então agora a gente vai fazer os pertuitos de entrada. Eu tô com uma agulha estéreo, tá? 18 aqui, 18G. A gente vai fazer o pertuito de entrada em 45 graus com ela. A gente já tá com a paciente anestesiada, com campo estéreo, eu já troquei minha luva, tá? E a gente vai fazer aqui como se fosse uma meia-lua, descolando esse tecido subcutâneo para fazer uma casinha onde o fio vai acomodar. A gente não pode só fazer um buraquinho, a gente tem que fazer essa descoladinha, porque a gente tem que lembrar que aqui vai ter uma alça de fio, tá? Então a gente tem que deixar descolado nesse sentido para a gente conseguir ter uma casinha para ele acomodar ali e evitar as retrações, certo? A gente só vai fazer esses pertuitos na entrada principal, lá na zona zigomática, na entrada da quedinha aqui do sulco lábio-mentoniano e na entradinha do jaw, tá? Nessa parte onde o fio só vai sair e ser cortado, a gente não precisa fazer pertuito. Então vocês vejam que é uma manobra delicada. A gente vai fazer um descolamento, vocês vão sentir a agulhinha descolando ali o subcutâneo. A gente colocar o fio ali sem ficar nenhuma retração. O que a gente mais tem que evitar com esse fio é o pinçamento da derme. Se ele tiver no subcutâneo, mesmo que ele faça uma retração inicial, porque a gente precisa fazer uma hipercorreção inicial, porque a gente sabe que ele vai ceder, se ele estiver bem posicionado, quando ele ceder, quando acontecer a acomodação do fio, ele não vai ficar com nenhuma retração. Então esse fio é importante que vocês tenham alguém para fazer com vocês. Queria que você tentasse pegar aqui, Cris, essa parte do meio dele, onde terminam as garras, tá? Então tem uma partezinha bem aqui, ó, onde o fio não tem garra nenhuma. Ele tem as garras para cá e as garras para o outro lado. E bem aqui nessa zona, ele não tem nenhuma garra. É essa parte que a gente tem até uma certa dificuldade de enxergar, que a gente vai deixar exatamente aqui, tá? Então agora a gente precisa ter sempre um auxiliar que fique segurando a outra ponta do fio. Deixa ele só um pouquinho mais pra cá. A gente vai entrar com ele sempre pro lado da auxiliar primeiro, tá? Quando eu coloco assim, eu já faço o meu ângulo aqui e já entro no subcutâneo. O teste principal para saber se eu tô no lugar certo é isso aqui, ó. Não pode pinçar a derme, ele tem que ter mobilidade. Se a gente tá dentro da gordura, ele tem mobilidade, tá? Ó, o tecido desliza em cima do fio. Se ele tivesse pinçando a derme, se ele não tivesse no plano correto, ele não ia deslizar. Então a gente sai ali onde a gente fez o nosso pertuito, tá? Repito, sempre façam esse teste antes, porque depois que vocês passam a agulha, puxa pra cá, deixa o fio ali dentro, a gente não consegue mais voltar. Então a gente precisa ter certeza que ele tá no local, ó. Ele tá deslizando, a pele não tá presa, certo? Então a gente tá no lugar certo. A gente vai passar o fio e eu vou chegar até aquela zona onde não tem garrinha. Cheguei na zona que não tem garrinha, entrego pra Nied esse lado e vou passar o outro lado aqui. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Tudo bem, Dani?
vocês veem que o paciente não sente dor na passada do fio. Se acontecer de eu pegar algum vasinho no trajeto, a gente pode fazer uma equimose aqui, um hematomazinho pequeno, mas é sempre muito tranquilo porque a gente não está em zona de grandes vasos, tá? Ó, sempre fazendo esse teste aqui da mobilidade do subcutâneo. Mexendo. Saiu no nosso pertuito. A gente vai fazer o teste para ver se ele está bem localizado, tudo certo. E aqui tem um segredinho que a gente tem que cuidar para ele não fazer o looping. Então a gente sabe que esse lado está indo para lá, a gente tem que deixar ele assim para ele não ficar enrolado lá dentro, ó. Já acomodou. E eu fiz a casinha, ele não fez retração, tá vendo? Então agora a gente vai pegar os 2 fios com a mão esquerda, certo? Eu vou acomodar esses fios com a mão direita, fazendo esse movimento, tá? Vocês veem que como foi bem feito aqui, ó, mesmo eu fazendo esse movimento e tracionando a face, a gente não tá com nenhuma retração aqui nessa zona. Os locais onde mais a gente tem retração, assim, no pós, um fuxiquinho, parece aquele fuxiquinho de almofada, logo no pós, nos primeiros 15 dias, são nas zonas de saída, onde a gente retorna com fio. Por isso que às vezes o pessoal prefere fazer só isso aqui, puxa, traciona e corta, tá? Essa é a técnica mais simples, para quem tá começando eu aconselho, se quiser fazer o primeiro paciente assim, para pegar bem a mão do fio, mas a gente não tem um resultado tão bom, a gente não tem uma tração tão boa, mas a gente tem menos risco de ter que ficar descolando depois, do paciente voltar em 15 dias e ainda ter um pouquinho de retração, tá? Mas eu prefiro fazer desse outro jeito, porque a gente tem resultados melhores. Então agora a gente vai fazer a parte da volta, tá? Vou voltar primeiro com esse fio que tá pro meu lado. A gente entra no mesmo pertuito, sempre fazendo o mesmo teste, tá? Tô no local certo, tô no subcutâneo. Aqui eu não tenho pertuito de saída, mas tá anestesiado, né? A gente faz o teste, eu sei que tá no lugar certo porque ele desliza em cima da agulha. E aqui a gente tem que cuidar o looping, tá? Então ele tá bem certinho. A gente acomodou. Eu vou tracionar o fio aqui de leve com a pele. Ó, tá vendo que traciona lá embaixo? Cortei. E acomodei o fio. Então fica uma leve tração aqui, ó. Mas a gente já sabe que quando sai assim o paciente, dificilmente ele vai voltar em 15 dias com alguma retração maior. Essa pele mais junta aqui, que ela fica mais, digamos, embolada, grosseiramente falando, em cima do fio, fica mais retraída, é normal, tá? Isso é sinal de que o fio tá funcionando, tá fazendo o efeito de tração que a gente quer. O que a gente não quer aqui é que fiquem grandes retrações nas entradas e nas saídas do fio. Agora a gente vai retornar com esse fio aqui e a gente vai terminar esse lado. Ó, tô no subcutâneo, sempre fazendo o teste, não tô pinçando o derme, tá? Ele desliza em cima do meu fio, eu vou sair por aqui, vou fazer o teste de novo. Acomodei o fio, tracionei um pouquinho, empurrei a pele e cortei. E esse lado tá pronto, certo? Ó, pessoal, então só para vocês verem um lado feito e o outro lado sem o fio ainda. A gente fez o lado direito primeiro, então a gente já percebe tração ali do lado direito, né? Um reposicionamento, um melhor desenho do contorno da face e um reposicionamento da gordura. Uma tração dessa gordura que estava no terço inferior da face para o terço médio da face. Essa retração aqui que vocês percebem, tá? É normal esse resultado inicial. A gente tracionou um tecido que estava aqui embaixo para cá e agora esse tecido vai acomodando ao longo do fio ao longo desses 15 dias. O mais importante pra gente é não deixar grandes retrações nos pontos de entrada e saída, certo? Filma o outro lado um pouquinho, Cris, só pra vocês verem a diferença. Tá? Então agora a gente vai fazer o lado... Então agora a gente vai fazer o lado esquerdo da face, mesma coisa que do outro lado.
A gente entra com a agulhinha. A gente vai fazer esse descolamento só com bisel, tá, pessoal? Não precisa fazer um descolamento grande aqui, até porque a gente quer que o fio permaneça onde a gente fez o nosso ponto de entrada. Se eu vou descolar até aqui, ele vai descer até aqui. Então a gente entra só com o bisel da agulha e vai fazer esse descolamentozinho aqui, vai fazer essa meia lua aqui, tá? Vocês veem que sangra muito pouco, porque a gente usa o anestésico com vasoconstritor. Aqui o nosso outro ponto de saída, mesmo esquema. Vocês têm que ter cuidado, porque esse fio ele acomoda muito bem quando o paciente tem um subcutâneo mais generoso, assim, que tem a face mais cheinha, tá? Mas ele é um fio que a gente tem que cuidar quando a gente for fazendo um paciente com a face mais emagrecida. Um paciente com a face mais emagrecida, às vezes, o sutura silhuete nos dá uma segurança maior de não ficar nenhuma retração maior, porque o silhuete sempre acomoda, tá? Ele tem uma capacidade menor de tração. Para pacientes com faces muito pesadas ele não é bom, mas para aquele paciente que tem a face mais magra, que tem mais flacidez cutânea mesmo, ele é excelente. Agora a gente vai passar o fio. Mesma coisa aqui do outro lado, tá? A Nédia vai segurar uma das pontas. A gente sempre começa pelo lado da auxiliar, tá? A gente vai começar pelo lado dela, depois eu venho pro meu lado. Então, nosso pertute de entrada tá aqui. A gente entra com a agulha aqui mais ou menos em 45 graus e vai usando a mão esquerda para nos guiar, tá? Faz sempre o teste para ver se tá no plano correto. Se a gente pinçar a derme, o paciente já reclama de dor, tá? Porque a derme dói quando a gente faz algum pertuito nela sem anestesia. Saímos pelo nosso pertuito, faz o teste da prega, não tá pegando nada em cima da agulha. A gente vai até a nossa zona onde não tem garra no fio, que é aqui, nossa metade do fio. Vamos passar o outro lado, sempre fazendo o teste. Não tem pinçamento dérmico, boa mobilidade da agulha. Saímos no nosso pertuito, a gente testa de novo, porque depois que a gente puxa, aí não consegue mais arrumar. Sem retração no ponto de entrada. A gente vai pegar os dois fios com a mão esquerda e vai fazer aqui uma acomodação com os dois dedos da mão direita, tá? A gente acomoda, faz essa tração. Tem gente que traciona com o paciente sentado, pra gente ver a simetria. Mas depois vocês vão acostumar a ter mais ou menos a mesma força nos dedos dos dois lados, tá? E como a gente faz essa técnica em W, fica ruim eu mandar o paciente sentar com o fio pendurado, vai contaminar tudo, para depois voltar de novo. Então a gente já tem que ter ideia do quanto a gente tem que tracionar. Geralmente a gente traciona em torno de uns 2 centímetros mais ou menos de face, porque a gente sabe que vai ceder um pouquinho, tá? Então faz essa hipercorreção. Agora a gente troca de lado aqui. O primeiro fio ele sempre vai estar do lado da auxiliar. O primeiro fio que eu vou passar agora, na hora da gente finalizar, vai ser sempre o do meu lado, para não deixar esse fio pendurado pro lado de cá. Às vezes o paciente reclama de uma ardência quando a gente está passando o fio. Pode ter certeza que se ele disser que ardeu um pouquinho é porque a gente pegou algum vaso, tá? E aí geralmente isso vai gerar uma equimose no pós. Vocês podem deixar cremes para roxo, Iridoide, Reparil, Trombofob, Venalote H, para passar 3 vezes ao dia, onde ficar a equimose até o roxo desaparecer. O fio está acomodado. Traciona um pouquinho, corta. Vocês viram que ficou uma pinçadinha de derme ali, eu fiz isso aqui, puxei pra cá, já arrumei, tá? Então
Então, se vocês perceberem que ficou um pouquinho aqui entrando a derme, que pinçou a pele mesmo ali na voltinha do fio, é só a gente acomodar. Mesma coisa, tô no subcutâneo, teste de boa localização. Cheguei aqui, já tá anestesiado, saí, testei se eu tô no plano correto, traciono o fio. Não tá em looping, tá do jeito certo. Empurro a pele com a tesoura e corto. Sepulto o fio. E terminamos o nosso procedimento. A gente vai colocar o curativo agora, pessoal. Geralmente eu peço para deixar o curativo 5 dias, tá? Eu vou mostrar para vocês depois as orientações que eu entrego para os pacientes. Esse curativo eu procuro usar micropore cor de pele para disfarçar um pouco, apesar de não ter muito como disfarçar o curativo. A gente começa pela ponta distal, tá? E aí depois eu faço uma leve tração da face com o curativo e acomodo ele até o ponto de entrada. Geralmente eu coloco ele em V, só nos nossos 2 pontos de sustentação, não precisa colocar aqui nessas outras pontas, tá? Eu vou mostrar para vocês as orientações que eu entrego por escrito para os pacientes e eu vou colocar isso na aula teórica de fios também, tá? Então, o nosso curativo vai ficar assim, o paciente vai tomar banho com ele sempre, na hora que sair do banho vai secar com uma toalhinha fofa e vai passar álcool 70 no curativo. Isso é uma orientação que eu tenho para todos os procedimentos que eu deixo curativo, blefaroplastia, qualquer tipo de cirurgia, retirada de sinal, pequenos tumores, qualquer coisa. Eu sempre peço para passar álcool 70 em cima do curativo para a gente tentar esterilizar esse curativo o máximo possível, reduzindo bastante o risco de infecção. Alguns colegas deixam antibiótico para após de fio de tração, eu não costumo deixar. Eu cuido bastante para que a técnica seja o máximo estéril possível, bastante asséptica e peço para o paciente ter esse cuidado com a asepsia em casa, tá? Vou mostrar para vocês as orientações que eu dou para o paciente agora. Eu entrego essa folhinha aqui para o paciente, tá? Então, nessa folhinha vai estar escrito o tipo de fio que a gente utilizou, no caso dela, fio bloco da Bone Needle, e as orientações por escrito. Então, curativo de 5 a 7 dias, para esse tipo de fio eu sempre peço 5 dias. Durante 5 dias o paciente vai evitar a mastigação de alimentos muito duros, então peçam para evitar ir na churrascaria, comer carne vermelha muito dura, né? Evitar a abertura de boca, então procurar não ir no dentista. Se tiver um tratamento dentário para fazer em breve, adiem o fio, conversem isso com o paciente sempre antes, tá? Sorrir ou bocejar demais. Eu peço para dormir de barriga para cima, em decúbito dorsal, pelos mesmos 5 dias para evitar que dormindo manipule o fio sem querer, tá? Durante 3 semanas, evitar a manipulação vigorosa com as mãos da face, escorar o rosto com a mão, tá? Os fios, quando são no pescoço, eu peço para evitar que vire a cabeça totalmente durante uns 15 dias. No caso da face, não é necessário. 7 dias sem exercício pesado ou academia. Isso aqui os pacientes praticamente nunca usam, mas a gente deixa orientação de dipirona ou paracetamol se o paciente tiver dor. Orientando sempre que dor é diferente de dolorido. Vai ficar dolorido uns 15 dias porque a gente fez um trauma ali na região. Mas tomar medicação para dor os pacientes raramente precisam, tá? Se ficar alguma equimose, algum roxo, Venaló, tiroidode, Reparil, Trombofob, 3 vezes ao dia até o roxo desaparecer. Não precisa antibiótico. Eu só uso antibiótico se eu passar muitos fios no paciente ou se por algum motivo eu achar que a técnica não ficou totalmente asséptica, o paciente botou a mão na hora, fez alguma coisa diferente, aí eu utilizo, ou quando eu faço de 4 fios para cima, aí eu costumo deixar. A revisão é em 15 ou 30 dias. Eu só reviso em 15 dias se o paciente me mandar uma foto. Eu peço, me manda uma foto quando tu tirar o curativo. Se ele me mandar uma foto e eu achar que tem alguma retração maior, que eu vou precisar descolar, eu mando ele voltar com 15 dias, senão vai ser com 30, tá? E meu telefone tá sempre nas orientações, se ele tiver alguma dúvida, ele fala direto comigo. Então aqui nossa paciente sentada, já com curativo, tá? Vocês conseguem perceber, o curativo ele não faz essa tração, quem fez essa tração foi o fio. A gente já percebe reposicionamento da face, tá? Tração dos tecidos e uma melhora do contorno.